Olá, queridos. Eu sou o pastor Walker Bruno e hoje na série Teologando com Propósito, nós vamos falar sobre um tema muito interessante da palavra de Deus. Você ainda pede maná do céu? Então, nós vamos ver hoje o que realmente foi esse maná para o povo de Israel no período em que eles passaram no deserto. Fique comigo nesse pequeno e rápido estudo. Nós precisamos, para poder entender esse texto, nós precisamos compreender o que realmente Deus, através deste maná, quis mostrar para o povo de Israel no período em que eles estavam ali no deserto. Será que Deus mandou o maná porque eles estavam em concordância com as vontades, com a lei do Senhor? Então, para que nós possamos verdadeiramente entender isso, nós vamos ter que ler o contexto da palavra de Deus. Veja só, em Êxodo capítulo 16, do versículo 1 ao 3, diz assim: E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Então perceba, queridos, que o contexto da causa, o porquê que Deus mandou o maná, não tem nada a ver para abençoar o povo, como eu já ouvi muitos dizerem, até mesmo orando para que o Senhor envie maná do céu. Só que nós vamos ver aqui que o motivo, a causa de Deus ter enviado o maná, não tem nada a ver com a bênção de Deus. Pelo contrário, quando Deus envia o maná do céu, era para prová-los, pois eles estavam fora, totalmente fora da vontade de Deus. Como nós vimos aqui em Êxodo capítulo 16, versículo 1 até o 3, logo depois que eles murmuraram contra os seus líderes, Arão e Moisés, imediatamente Deus envia um maná, ou seja, por causa da murmuração. Por causa da murmuração do povo, Deus envia o maná. Então, queridos, o maná não tem nada a ver com a bênção de Deus. O maná não tem nada a ver com a bênção de Deus. Ok? Acompanhe comigo, continue lendo o texto. Veja que Êxodo capítulo 16, versículo 4, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Nós percebemos aqui uma coisa: quando o povo murmura, quando o povo sai daquilo que Deus realmente queria dar a eles, a promessa de Deus nunca foi dar maná para o povo de Israel. Não, Deus nunca prometeu, mas por causa da murmuração, esse elemento desconhecido até então pelo povo de Israel, pois nenhum deles havia experimentado ainda esse elemento, esse tipo de alimento, nós vemos que logo em seguida Deus diz a Moisés e diz: olha, eu vou dar o maná, e a partir de agora, a partir desse momento que eu der o maná, eu vou prová-los. Perceba que o texto diz:
para que eu o prove se andam em minha lei ou não. Então veja que Deus entra com provação ao povo de Israel através deste alimento. Agora nós vamos ler Êxodo capítulo 16, versículo de número 11 até o 15. Acompanhe aí. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiam cordonizes e cobriam o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então ninguém sabia o que era aquilo. Eu já ouvi muitos dizerem que a palavra maná significa pão dos anjos, com a bênção de Deus, mas não tem nada a ver, queridos. A realidade é uma só. A palavra maná significa no hebraico o que é isto. Exatamente foi a pergunta que eles fizeram. Maná, ou seja, o que é isto? Agora, eu afirmo, sim, que o maná foi um tempo de humilhação, de provação do povo de Israel. Acompanhe comigo mais uma vez, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Agora leia, continue lendo Deuteronômio capítulo 8, agora o versículo 7 a 10. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides, e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvará ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Nunca foi plano de Deus enviar o maná. O problema foi que o povo de Israel murmurou no deserto, saiu dos preceitos e das ordenanças de Deus, desviaram do caminho e daquilo que Deus iria dar, entregar para eles. Nunca foi plano de Deus dar maná para o povo. Na verdade, Deus queria dar sim uma terra boa, uma terra farta, uma terra que não tinha limitações. Perceba que o maná tinha as suas limitações. O povo só poderia colher certo tipo de quantidade, certa quantidade, e eles não poderiam guardar para o outro dia, porque se eles tentassem guardar, apodreceria, conforme o registro que está no livro do Êxodo, que diz que uns tentaram guardar o maná e apodreceram. Veja que Deus nunca
nunca foi plano, propósito de Deus dar maná do céu para o homem. Mas, por causa da infidelidade, da murmuração, Deus enviou maná. Então eu digo a você, Deus não quer te dar maná do céu. Pare de pedir maná do céu. Peça os frutos da terra. É isso mesmo. Peça a terra farta, sem limitações. Uma terra boa, que emana leite e mel. Entenda o que eu estou dizendo e entenda o que a palavra está dizendo, para que você desfrute do melhor. Agora, outro ponto a analisar é que, infelizmente, muitos têm ficado no maná. Muitos têm pedido o maná dos céus. Muitos têm, o que eu quero dizer com isso, é que muitos têm apenas pedido coisas terrenas, materiais, e têm vivido na superficialidade. Mas eu digo a você, você ainda pede maná do céu? Você só está preso a essas coisas terrenas? Meu querido, Deus quer dar algo a você sobrenatural, algo que você não ache nessa terra. Por isso eu digo, olha só o que vai dizer em João, capítulo de número 6, versículo 31 a 33. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Não fique preso só a essas coisas materiais, não fique preso às coisas dessa terra. Deus tem uma terra celestial para você. Deus tem novidades nesta terra celestial para você. Então eu digo, creia no Senhor Jesus, acredite, busque sim conquistar coisas nessa terra. Busque, como eu falei, não busque mais maná do céu, não ore para Deus mandar maná do céu, porque maná do céu é comida para infiel, é comida para quem murmura, para murmurador. Deus quer dar o fruto da terra, Deus quer dar uma terra sem limitações. Esse era o plano original de Deus. Mas eu digo a você, além dessa terra física, material, Deus quer dar uma terra espiritual. Deus quer dar algo sobrenatural na tua vida e fazer algo sobrenatural na tua vida. Deus quer dar novidades dessa terra celestial. Que você possa ser tocado pelo Senhor neste pequeno estudo. E se você gostou, por favor, me ajude a compartilhar, a divulgar esse canal, esses estudos que eu faço. Eu quero desejar a você tudo de bom, que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço e até a próxima.